Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET 2 de Química. Vamos lá? Atividade 1. Qual das substâncias abaixo é um hidrocarboneto de cadeia carbônica aberta e com dupla ligação? Acetileno, eteno, tolueno, benzeno ou antraceno? O acetileno, ele é o nome comercial para o etino e ele possui uma tripla ligação. Ele possui 2 carbonos e 2 hidrogênios. O eteno, ele possui 2 átomos de carbono, possui uma ligação dupla e possui 4 átomos de hidrogênio. O benzeno, ele é um composto aromático e ele é uma cadeia carbônica fechada. Ele possui aqui 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. O tolueno possui aqui um grupo metila e possui mais 6 átomos de carbono, total aqui com 7 átomos de carbono com o grupo metila. Possui aqui 5 átomos de hidrogênio, com o grupo do hidrogênio aqui fazendo parte do metila. Temos o total de 8 átomos de hidrogênio. O antraceno, temos aqui, cada ponta dessa daqui é um átomo de hidrogênio, de carbono. Cada ponta dessa daqui é um átomo de carbono e aqui os átomos de hidrogênio. Nesse caso, a questão quer saber onde apresenta um hidrocarboneto de cadeia carbônica aberta. E vemos que o tolueno, benzeno e antraceno possuem cadeias carbônicas fechadas, pois os três, benzeno, tolueno e antraceno, a cadeia carbônica é fechada, não possui nenhuma ramificação, com a exceção aqui do tolueno, e a cadeia carbônica é fechada. Os únicos que possuem cadeia carbônica aberta é somente o acetileno e o eteno. Com essa situação, aqui a atividade pede, além de ser uma cadeia carbônica aberta, tem que ter apenas dupla ligação. O acetileno, que é a mesma coisa do etino, ele é uma cadeia carbônica aberta, mas ele tem uma ligação tripla. Então, ele está descartado. O etino acetileno está descartado. Não é essa a alternativa certa. Sobrando então o hidrocarboneto de cadeia carbônica aberta com dupla ligação, o eteno. Et, porque tem 2 carbonos. En, porque é uma ligação dupla. An, se fosse simples, em ligação dupla, e in, no caso aqui do etino, ligação tripla. Então em é de ligação dupla, e O porque ele é um hidrocarboneto. Nesse caso, a resposta correta será o eteno. Os compostos cíclicos são os compostos fechados, são hidrocarbonetos de ligações duplas. Todos esses aqui, benzeno, tolueno e antraceno, eles têm ligações duplas, são hidrocarbonetos, mas eles são compostos cíclicos, são compostos fechados. Essa aí é só uma observação que eu acrescentei para vocês, mas a resposta correta vai ser o eteno, alternativa B. 2. Quantos átomos de carbono insaturados há na estrutura do metilbenzeno? O metilbenzeno
essa estrutura aqui abaixo. Metil, por causa desse grupo metila, aqui o CH3 é o metila, e o benzeno é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura toda aqui é o benzeno. São os carbonos que participam de ligação dupla ou tripla. Nesse caso, nós temos a opção 6. Quantos átomos? Olha a questão novamente, vou repetir para vocês entenderem. Quantos átomos de carbono insaturados há na estrutura do metilbenzeno? Toda vez que falar carbono insaturado, quer dizer que há uma dupla ligação. Então, se eu observar, cada carbono desse daqui, ele vai ter uma ligação dupla. Nesse caso aqui, esse carbono tem uma ligação dupla para cá. E esse carbono, eu posso olhar essa dupla para cá. E esse outro carbono tem uma dupla para baixo. Esse carbono daqui pode ter a dupla para baixo. E esse aqui tem uma dupla para cima. E esse carbono de cima pode ter uma dupla para baixo. E esse carbono aqui tem uma dupla para cima. Esse outro carbono tem uma ligação dupla para cima. E esse uma dupla para baixo. Então todos os carbonos eles participam da ligação. Então carbono insaturado é o carbono que tem uma ligação dupla ou tripla. Nesse caso aqui, todos os 6 carbonos que estão aqui nessa ligação aqui do benzeno, eles fazem ligação dupla. Então a quantidade de átomos de carbono insaturados nessa estrutura é 6. Dê os nomes segundo a IUPAC dos seguintes compostos. Tem uma observação a fazer nessa atividade 3. Seguir a menor numeração do radical. Só que nesse caso aqui, o radical, nem sempre nós vamos seguir a numeração que tiver mais próxima do radical. Quando tiver uma ligação dupla ou tripla. Nesse caso, o radical ele está aqui mais próximo do lado da direita. Então eu deveria numerar aqui 1, 2, 3, 4. Mas como eu tenho uma ligação dupla aqui da esquerda para a direita, então eu numero os carbonos da direita para da esquerda para a direita, ficando aqui 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. A cadeia principal será essa aqui que está numerada de azul. Então a regra geral aqui ficou para a ligação dupla ou tripla. AB. Para mim escolher a cadeia carbônica principal, eu vou escolher a cadeia carbônica que apresenta mais átomos de carbono. Se eu escolhesse essa sequência aqui, eu ia ter apenas 4 átomos de carbono. Se eu pegar essa outra sequência aqui, eu teria mais átomos de carbono. Eu teria 6 átomos de carbono. Só que a ligação dupla ou tripla, ela tem que participar da reação. Ela tem que participar das ligações, no caso. Então a estrutura do composto vai ser completa, não dessa forma aqui que eu estou mostrando, porque aqui teria mais átomos de carbono, mas eu não teria a ligação dupla participando dessa estrutura. Por isso, a ligação dupla, para ela poder participar dessa estrutura, ela deve ser feita aqui nessa horizontal. Então aqui terá 5 átomos de carbono. E a numeração
eu faço da esquerda para a direita, porque a ligação dupla eu tenho que numerar de onde ela começa, ou seja, eu numero desde que a ligação dupla ou tripla esteja mais próximo, que tem uma numeração menor. Então, se eu fosse numerar daqui, esse carbono aqui ia ser o 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a ligação dupla ia estar entre o 4 e o 5. Estaria errado. Desse jeito ele ficou entre o 1 e o 2. C. A ligação dupla, ela tem que participar da cadeia principal. Então aqui está a ligação dupla. Para ela poder participar, eu poderia vir com ela até aqui, poderia vir com ela subindo, poderia vir com ela descendo, ou poderia vir com ela diretamente, desde que eu tenha a maior quantidade de carbonos. Se eu viesse até aqui e descesse, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mesma quantidade. Outra forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mesma coisa. Diretão aqui ele já deu 6. E se fosse aqui subindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De todo jeito, sempre vai dar 6 carbonos na cadeia carbônica principal. Quando isso acontecer, eu pego a linha horizontal, eu pego a cadeia carbônica aqui principal que esteja na horizontal e deixo ela como a minha cadeia carbônica principal. Na hora de numerar, vocês lembram que na aula anterior tinha essa observação: seguir a menor numeração do radical. O que é o radical? É esse grupo aqui, ó, esse grupo metila. Aqui tem um metil, aqui tem outro metil, e esse aqui é o grupo etil. Só que agora tem uma outra informação. O que vocês vão seguir? Vocês vão seguir o local onde está mais próximo da insaturação. A insaturação está aqui do lado direito. Então, vocês devem numerar a cadeia carbônica do lado direito para o lado esquerdo. Então, eu vou numerar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu circulei os grupos metil e etil para vocês identificarem. Aqui CH3 é um metil, esse CH2 e CH3 é um etil, metil porque é um carbono só, met. Quando tem 2 carbonos, a gente fala et. Então, ó, metil, um carbono só. Etil, quando tem 2 carbonos. Metil, um carbono só. Metil, um carbono só. Etil, 2 carbonos. E aí complementa, faz o complemento com átomos de hidrogênio. O nome desse composto, o primeiro passo, vocês vão falar o nome do radical. Então aqui, ó, esse grupo metila, ele está no carbono 3. Então eu vou falar 3 metil. Tá aqui, ó, 3 metil na cor vermelha. Depois vocês vão analisar quantos átomos de carbono tem na cadeia carbônica. Tem, ó, 1, 2, 3, 4. Então quando é 4 é but. Então 3 metil but. Agora vocês vão olhar onde está a ligação dupla. A ligação dupla está do carbono 1 para o carbono 2. Então, se ela iniciou no carbono 1, você numera o carbono 1 e coloca em.
Se fosse ligação simples, era AN. Ligação dupla, EN. Ligação tripla, IN. Então, EN, porque é uma ligação dupla, e O, porque é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? São compostos formados apenas por átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Então, nessa estrutura temos só carbono e hidrogênio. Então, ele é um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é 3-metil-but-1-eno. Às vezes pode vir um nome assim também, 3-metil-buteno, e não colocar esse número 1, ficar só buteno. Quando tiver o buteno, significa que a ligação dupla está no carbono 1, mas aí eu estou registrando 1 para simplificar para vocês. O nome do composto B. Aqui, o grupo que nós temos aqui, esse radical, ele é o etil. Então nós vamos colocar aqui, ó, 2-etil. Por quê? Porque esse etil está no carbono 2. Então eu falo 2 hífen, depois etil. Então 2-etil, tá aqui, ó, 2-etil. Pente, porque tem 5 carbonos na cadeia carbônica principal. 1-eno, ou seja, no carbono 1 eu tenho uma ligação dupla. Aqui, ó, no carbono 1 eu tenho uma ligação dupla. E O no final, porque é hidrocarboneto, é só ligação de carbono e hidrogênio. Aqui na alternativa C, nós temos metil, metil e etil. Se eu for olhar pela ordem alfabética, o E de etil vem primeiro do que o M de metil. Então, primeiro eu vou numerar o etil. Então, eu vou colocar 4 etil. Depois eu vou colocar aqui, ó, 5 metil. Tem mais outros 5 metil. Então, eu vou colocar 5,5 metil. Ó, 4 etil. Tá aqui, ó, 4 etil. 5,5 metil. Então tem 2 metil. Aí lembra daquela observação que toda vez que tiver 2 metil, aí eu coloco aqui um di antes do metil, significando que tem 2 metil. Então 5,5 de metil. 5,5 porque o metil no 5 duas vezes. Tem um metil em cima e outro metil no carbono 5 na parte inferior. X, porque são 6 carbonos, então X. Eno, ou seja, no carbono 1 tem uma ligação dupla. O carbono 1 aqui, ó, já não é mais do lado esquerdo, porque a cadeia carbônica foi numerada da direita para a esquerda. Então o nome desse composto é 4-etil, 5,5 de metil, X1-eno. Aqui poderia vir também hexeno, ou seja, no carbono 1 tinha uma ligação dupla. Estaria correto do mesmo jeito. 4. Escreva as fórmulas estruturais para os seguintes compostos. Eu fiz o desenho da fórmula estrutural numa folha e passei aqui para mostrar para vocês. Esses números aqui abaixo, esses dois aqui, são número 2 e esse aqui é número 3. Aqui está um pouco difícil a visualização. Então, 4-metil-pente-1-eno. 4 metil, ou seja, no carbono 4 eu tenho que ter um metil. Então, numerando aqui, ó, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu tenho 5 carbonos aqui nessa cadeia carbônica principal. Eu coloquei 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Porque aqui, ó, pente. Então eu coloco 5 carbonos.
No carbono 4 tem um metil. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ó o metil aqui, ó. Então, isso aqui é o metil. E um eno. No carbono 1, eu tenho uma ligação dupla. Esse aqui é o carbono 1. E aqui é a ligação dupla. E ó, porque hidrocarboneto, esse composto é formado de carbono e hidrogênio. O composto B, dimetil-but-2-eno. Ó, but, toda vez que tiver aqui but, significa que no composto orgânico eu tenho que ter 4 carbonos na cadeia carbônica principal. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia carbônica principal. Por isso aqui eu olho aqui o but. Dimetil. Quando tiver aqui, ó, di, significa que tem 2 metil. Onde que eu vou analisar esses 2 metil? Olhando por esse ângulo aqui, eu tenho que ter 2 metil. Eu não consigo colocar esse 2 metil nem no carbono, nem no primeiro e nem no quarto. Por quê? Eu não consigo fazer isso. Observa que no carbono 2 eu tenho que ter uma ligação dupla. Então aqui, ó, carbono 1, carbono 2, tá aqui a ligação dupla. Aqui o carbono 3 e aqui o carbono 4. Então aqui eu fiz a ligação dupla do carbono 2 para o carbono 3. Então, logo, eu tenho que colocar esse metil no carbono 2 e no carbono 3. Porque se eu fazer esse metil no carbono no primeiro e no último, essa quantidade de átomos para esses 2 carbonos do centro ficariam incompletas. Então, para completar a teoria do octeto, eu preciso necessariamente colocar esses 2 metil nesses átomos de carbonos aqui do centro, porque o carbono ele faz 4 ligações. Aqui já tem 2 para cá, aqui eu faço uma para baixo e outra aqui para a esquerda. Completou 4 ligações para esse carbono. E nesse átomo de carbono também completou as 4 ligações, que é 2 para a esquerda, uma para a direita e uma para baixo. Atividade 5. Observe as estruturas. Aqui nós vamos observar nos compostos 1, 2 e 3 e ver qual nome desses compostos aqui está correto, respectivamente. Primeiro passo, eu devo procurar a minha cadeia carbônica principal. Nesse caso, no composto 1, eu já achei a minha cadeia carbônica principal. Por que eu escolho essa? Lembrando que a insaturação ela deve fazer parte da cadeia carbônica principal. Se eu pegasse só até aqui, ficaria 3 carbonos. Se eu pegar aqui, eu ficaria só 4 carbonos. Então, eu pegando essa quantidade de carbonos aqui, eu tenho uma quantidade superior aos demais carbonos que tem no composto. Desse jeito aqui, eu tenho 5 carbonos. Se fosse aqui em linha reta, eu teria só 4. Se fosse só até aqui, eu teria só 3. E se fosse assim, eu não posso, porque a insaturação não faria parte. Se fosse desse jeito aqui, ó, eu teria 5 átomos de carbono também, mas a insaturação não estaria fazendo parte. E lembre-se, a insaturação é onde tem ligação dupla ou tripla.
ela deve fazer parte da cadeia carbônica principal. No composto 2, eu já achei aqui a minha cadeia carbônica principal. A insaturação está aqui para baixo, então ela deve fazer parte. Se a de baixo deve fazer parte, se eu escolho daqui para o lado esquerdo, eu teria apenas 1, 2, 3, 4. E eu escolhendo para o lado direito, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que escolher a sequência que tem mais átomos de carbono. O composto 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. A insaturação está aqui no centro, então eu devo escolher essa sequência, porque é onde vai ter uma maior quantidade de carbonos. Eu poderia escolher essa sequência com esse átomo aqui de baixo. Seria a mesma coisa, mas quando tiver essa situação de ser a mesma coisa, tanto na parte escolhendo o grupo metil da parte inferior ou na parte que é horizontal, então eu escolho a cadeia carbônica da horizontal e deixo os grupos, os radicais, na parte superior ou inferior, que fica mais fácil para mim poder resolver a atividade. Agora, numerando esses compostos, eu numero onde a insaturação está mais próxima. Nesse caso, a insaturação ela começou aqui no carbono 1, 2. Começou no carbono 2. Se fosse da esquerda para a direita, ficaria 1, 2, 3. Ela começaria no carbono 3. Então eu numero onde ela está mais próxima. Por isso eu comecei numerando da direita para a esquerda. Então a numeração é da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, é no composto 1, a numeração é de baixo para cima e para a direita é no composto 2. E aqui no composto 3, a numeração é da direita para a esquerda, é no composto 3. A numeração aqui nos outros compostos não saiu, mas eu vou mostrar para vocês como que seria a numeração aqui nesse caso. A numeração é da esquerda para a direita. A esquerda está aqui. Por que ela deve iniciar aqui? Por causa dessa ligação dupla. Então começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na atividade 2, a numeração é de baixo para cima e depois para a direita, porque a ligação dupla começa aqui. Eu começo a numerar de onde a ligação dupla está, ou mais próximo dela. Então fica 1, 2, 3, 4, 5. Circulei os grupos metil e etil. Então aqui tem um metil, metil, aqui é um etil e aqui é um metil. Vamos dar o nome desse composto 1. No carbono, começando aqui, ó, 1, 2. No carbono 2, eu tenho um metil. E no carbono 3, eu tenho também um metil. Então eu coloco 2,3 de metil, porque são 2 metil. Então carbono 2 e carbono 3 de metil. Tá aqui. Pente, porque tem 5 carbonos na cadeia carbônica principal. Um eno. No carbono 1 tem uma ligação dupla. E O é um hidrocarboneto. Composto 2. No carbono aqui, ó, 1, 2. No carbono 2 eu tenho um etil. Então eu começo colocando o nome dela 2-etil.
pente, porque tem 5 carbonos e no carbono 1 eu tenho uma ligação dupla, por isso um eno. Composto 3, 4 metil, aqui ó, 1, 2, 3, 4, então aqui no carbono 4 eu tenho o metil, então 4 metil. Pente, pente é 5 carbonos, por isso fala pente. 2, do carbono 2, ó, 1, 2, do carbono 2 sai a ligação dupla. Temos a opção com o nome desses compostos aqui respectivamente, alternativa B, 2,3 dimetil 1 penteno, né? Aqui ó, lembra que eu falei com vocês que o pente 1-eno ele pode vir escrito também penteno, aí é como se esse 1 aqui não aparecesse, ó, penteno. Aí às vezes ele pode vir com esse 1, colocar aqui na frente, ó, 1 penteno. Ou seja, que no carbono 1 tem a ligação dupla. E pente porque tem 5 carbonos. O 2-etil 1 penteno é esse aqui, o composto 2. E 4-metil 2 penteno é o composto 3. Então a opção correta, a letra B. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até a próxima. Se gostou do vídeo, dê o like, se inscreva para receber as próximas notificações e receber os próximos vídeos. Tchau, até em breve.